Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 349º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Esdras, capítulos 5 e 6, livro de Esther, capítulo 9 e capítulo 10, e o livro de Atos, capítulo 18. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Esdras, capítulos 5 e 6. As exortações de Ageu e Zacarias. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Os adversários consultam Dario. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba, o rei, que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem esta muralha? Além disto, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída.
Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá. E foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isto. O decreto de Dario. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar. Serão recolocados na casa de Deus. A resposta de Dario. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. O templo é concluído. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro,
de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. A dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém. Compreendendo o livro de Esdras, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 2. A história da igreja mostra que, quando quer despertar seu povo para fazer sua vontade, o Senhor levanta pessoas para proclamar sua palavra. Nunca subestime o poder da pregação fiel da palavra de Deus. Ageu começou seu ministério da palavra em 29 de agosto de 520 a.C., conforme Ageu 1, versículo 1, e 5 de suas mensagens estão registradas no livro que leva seu nome. 1 ou 2 meses depois, juntou-se a ele um jovem chamado Zacarias, sacerdote, que Deus havia chamado para ser profeta, conforme Zacarias 1, versículo 1. Esses 2 homens entregaram a palavra de Deus aos líderes e ao remanescente. Compreendendo o versículo 2, toda a obra de Deus que não está edificada na palavra do Senhor nunca prosperará. O êxito de Moisés como líder de Israel veio de sua fé e obediência à palavra de Deus, conforme Deuteronômio 4, versículo 1. O sucesso de Josué na conquista do inimigo em Canaã estava baseado em sua devoção à palavra de Deus, conforme Josué 1, versículo 8. Quando obedecemos à palavra do Senhor, podemos esperar uma grande recompensa, conforme Salmos 19, versículo 11. Se quisermos conhecer o poder de Deus, devemos também conhecer sua palavra. Referência a Mateus 22, versículo 29. Exposição bíblica dos versículos 8 a 17. Com cuidado para aproveitar ao máximo cada oportunidade, conforme Efésios 5, versículos 15 a 16, os trabalhadores judeus mediram bem suas respostas para glorificar o Senhor. Eles não tentaram encobrir os pecados da nação, conforme Esdras 5, versículo 12, e reconheceram abertamente que eram servos do Deus dos céus, conforme versículo 11. Tanto em suas palavras como em seu comportamento, eles apresentaram um claro testemunho de sua fé a Tatenei. Este importante oficial persa foi usado por Deus para atestar o direito deles de construir e receber os materiais das mãos do rei. Capítulo 6 e sua compreensão. Exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Deus usou o rei Dário. Os sacerdotes reais procuraram os arquivos e localizaram o rolo que Ciro tinha deixado, contendo o edital que determinava o retorno de judeus para sua terra. Este documento autorizava os judeus a reconstruir o templo, até dava os limites de suas dimensões. Compreendendo o versículo 7,
O significado literal de não interferiram na obra que se faz nesse templo de Deus é: fiquem distantes. Nem os oficiais persas locais, nem o povo da terra deveriam interferir, mas sim fazer tudo o que pudesse para apoiar a obra. O rei descreveu os terríveis castigos que viriam a quem não obedecesse ao seu edital, conforme versículos 11 a 12. Assim, o que começou com uma investigação acabou com um decreto real que protegeu os judeus e os sustentou. A exposição bíblica dos versículos 13 a 18. Embora não houvesse arca no lugar santíssimo e a glória não enchesse a casa, o templo ainda estava dedicado ao Senhor porque era sua casa, construída para a sua glória. Em vez de chorarem pelo que não tinham, os judeus se alegraram com o que tinham, e isso é sempre uma atitude de fé. Compreendendo o versículo 15, no terceiro dia do último mês hebraico de 515 a.C., o templo foi concluído. Cerca de 70 anos depois de sua destruição pelos babilônios em 586 a.C., Deus foi fiel no cuidado de seu povo. Ele deu um incentivo por meio da pregação dos profetas e até usou a autoridade e a riqueza de um rei pagão para promover a obra. Compreendendo o versículo 17, quando o rei Salomão dedicou o templo e ofereceu tantos sacrifícios que não puderam ser contados, conforme 1 de Reis capítulo 8, versículo 5, bem como 142.000 ofertas de comunhão que foram repartidas com o povo, conforme 1 de Reis capítulo 8, versículo 63, o remanescente judeu ofereceu apenas 712 sacrifícios, mas Deus os aceitou. O mais importante foi que eles ofereceram 12 bodes como oferta pelo pecado, um animal para cada tribo, porque queriam que o Senhor perdoasse seus pecados e lhe desse um novo começo. Compreendendo o versículo 19, todos os anos os homens judeus eram obrigados a viajar 3 vezes para Jerusalém a fim de celebrar as festas da Páscoa, da colheita e das cabanas. Durante os anos no exílio, como o coração dos judeus deve ter ansiado pelo dia em que novamente estariam livres para ir à sua cidade santa e adorar a Deus. E eu encerro a compreensão do livro de Esdras, capítulo 6, trago o versículo 22. Durante os 7 dias da festa dos pães sem fermento, os judeus tinham de remover toda a levedura, fermento, de suas casas. Essa era uma imagem de purificação pessoal. Para o judeu, a levedura simbolizava o mal, então a Páscoa era o momento de tirar todo o mal de sua vida. Aleluia! Referência 1 de Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Vamos para a leitura no livro de Ester, capítulos 9 e 10. Os judeus matam aos seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles, porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai,
Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Susã. O rei disse à rainha Ester: na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Ester disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Susã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Susã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, porém no despojo não tocaram. A festa de Purim. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Susã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas, que moram nas aldeias do campo, fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos. O mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito, porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado opur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Ramã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram, com toda a autoridade, uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados,
como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. O renome de Mordecai. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Amém. Compreendendo o livro de Ester, capítulo 9. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Os homens judeus estavam organizados e armados, prontos para enfrentar qualquer inimigo que o atacasse e as suas famílias e tentasse tomar seus bens. Mas o Senhor lhe deu uma arma maior do que a espada, porque o temor dos judeus tinha se apoderado de seus inimigos, conforme capítulo 8, versículo 17. Este era um temor que Deus havia colocado no coração dos gentios para impedi-los de lutar contra seu povo. Existe tanta devoção ao Senhor entre o povo de Deus a ponto de um estranho que entrar numa de nossas reuniões chegar a se prostrar e dizer: Deus realmente está entre nós? Referência a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. Compreendendo o versículo 3, os príncipes, representantes, governadores e oficiais do rei em todo o império persa sentiram tanto medo de Mardoqueu que até ajudaram os judeus a se defenderem de seus inimigos. Deus tinha dado a Mardoqueu não só uma alta posição, mas uma grande reputação, e ele usou a sua autoridade para fazer a vontade de Deus. Os cristãos hoje podem viver sua fé de tal maneira que o poder de Deus seja visto em sua vida, e o inimigo pensará 2 vezes antes de atacar. No entanto, em vez de o mundo sem Deus ter medo da igreja, é a igreja que tem medo do mundo, imitando-o a ponto de ser difícil dizer a diferença entre os dois. Exposição bíblica dos versículos 5 a 14. Quando os 10 filhos de Ramã pegaram as armas e atacaram os judeus, foram mortos. Os corpos dos 10 foram pendurados na forca de Ramã, com uma nítida advertência para os inimigos. Exposição bíblica dos versículos 17 a 32. Os judeus estabeleceram festa do Purim para lembrarem aos seus filhos, ano após ano, que Deus havia salvado Israel da destruição. Mas uma nova geração pode facilmente seguir e não reconhecer as bênçãos pelas quais os que antecederam lutaram e se sacrificaram para conseguir. Compreendendo o versículo 22, os cristãos sem dúvida deveriam se alegrar com seus amigos judeus, porque todas as bênçãos espirituais que temos vieram por meio daquele povo. Os judeus deram ao mundo o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, as Escrituras e o Salvador. Aleluia! Compreendendo o versículo 27, o patriotismo devoto vai além do mero nacionalismo e do orgulho cívico e da glória a Deus pelo que ele fez. Ver a mão de Deus na história, louvá-lo por sua bondade e misericórdia e pedir que Deus perdoe nossos pecados talvez sejam os melhores meios de um patriota cristão comemorar um feriado nacional. Compreendendo o versículo 32, a história da vitória dos judeus sobre seus inimigos foi comemorada em uma festa anual registrada em 2 cartas oficiais, escritas em um livro e facilmente incluída nas escrituras do Antigo Testamento. Que lindo memorial da história e da mão de Deus no mundo para os cristãos. Capítulo 10. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 3.
Este breve capítulo diz-nos que Mardoqueu, ao contrário de seu predecessor, Hamã, usou sua função pública para servir ao rei e ajudar os judeus. Às vezes, quando as pessoas são promovidas a altos cargos, elas esquecem suas raízes e ignoram as necessidades das pessoas comuns. Mardoqueu não era esse tipo de pessoa, mesmo tendo seus atos políticos assinalados nos anais oficiais do império. O que ele fez para seu povo foi registrado pelo Senhor e será recompensado. E eu encerro a compreensão do livro de Ester, capítulo 10, trago o versículo 3. O drama de Ester terminou, mas as bênçãos continuam. Deus preservou a nação judaica para que possamos ter uma Bíblia e um Salvador. Agora, cabe a nós falarmos ao mundo inteiro sobre este Salvador e procurarmos ganhar o maior número possível de pessoas para o Senhor. Somos mensageiros do Rei e não devemos nos aventurar a falhar. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 18. Paulo em Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: "Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios." Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: "Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade." Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo diante de Gálio. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: "Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei." Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: "Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas." E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: "Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez." E embarcando, partiu de Éfeso.
Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. A terceira viagem missionária de Paulo. Apolo em Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 18, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Uma maneira pela qual Paulo se separou dos outros foi sustentando-se como fabricante de tendas. Pela providência de Deus, ele conheceu um casal judeu, Áquila e Priscila, que trabalhava com couro, assim como ele. Os rabinos judeus não aceitavam dinheiro de seus alunos, mas ganhavam a vida por meio da prática de um ofício. Todos os meninos judeus tinham de aprender um ofício, não importava que profissão fosse. Compreendendo o versículo 2, Áquila e Priscila eram cristãos naquele tempo? Não sabemos ao certo, mas provavelmente sim. Talvez fossem até mesmo membros fundadores da igreja em Roma. O que sabemos é que esse casal dedicado servia muito fielmente e até arriscou a vida por Paulo. Referência a Romanos 16, versículos 3 a 4. Compreendendo o versículo 6, duas imagens interessantes do Antigo Testamento são encontradas neste versículo. Sacudir a própria roupa era um ato de julgamento que significava: você teve sua oportunidade, mas agora chega. Hoje, talvez, disséssemos que lavamos as mãos. Conforme Neemias 5, versículo 13, compare com Atos 13, versículo 51 e também compare com Mateus 10, versículo 14. Embora Paulo nunca tenha deixado de testemunhar aos judeus, seu chamado principal era evangelizar os gentios. Referência Atos 13, versículos 46 a 48 e capítulo 28, versículo 28. A afirmação de que o sangue de alguém está sobre a cabeça significa ser culpado pelo próprio julgamento. Você teve a oportunidade de ser salvo, mas a recusou. Referência a Josué 2, versículo 19. A exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Andar pela fé significa ver oportunidades mesmo em meio à oposição. O pessimista vê somente os problemas. O otimista enxerga o potencial. O realista, no entanto, vê o potencial das dificuldades. Paulo não estava fechando os olhos para os diversos perigos e dificuldades na situação de Corinto. Em vez disso, estava olhando para eles do ponto de vista divino. Compreendendo o versículo 10, a soberania divina na eleição não é um impedimento para a responsabilidade humana no evangelismo. A verdade é bem oposta. A eleição divina é um dos maiores incentivos para a pregação do evangelho, uma vez que Paulo sabia que Deus havia separado algumas pessoas para a salvação. Ele ficou onde estava e pregou o evangelho com fé e coragem. A responsabilidade do apóstolo era obedecer à comissão e a responsabilidade de Deus era salvar pecadores. A exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Por ser um cidadão romano, Paulo estava preparado para se defender, mas isso acabou sendo desnecessário porque Gálio o representou. O procônsul
viu imediatamente que o verdadeiro problema não era a aplicação da lei romana, mas a interpretação da religião judaica. Então, ele se recusou a julgar o caso. Os gregos que estavam presenciando a cena pegaram Sóstenes, o homem que havia substituído Crispo como líder da sinagoga, e espancaram-no na frente do procônsul. Isso, com certeza, foi uma demonstração flagrante de antissemitismo, mas Galho a ignorou. Exposição bíblica dos versículos 18 a 23. Se for da vontade de Deus, conforme versículo 21, era mais do que um lema religioso para Paulo. Era um dos pontos fortes e incentivos de sua vida e ministério. Conhecer e fazer a vontade do Senhor é uma das bênçãos da vida cristã, conforme capítulo 22, versículo 14. Em algumas das suas cartas, Paulo identificou-se como chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Referências: 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 de Coríntios capítulo 1, versículo 1, Efésios 1, versículo 1, Colossenses 1, versículo 1, 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 1. Em um momento muito crítico de sua vida e ministério, Paulo encontrou coragem para afirmar: seja feita a vontade do Senhor. Aleluia! Referência Atos 21, versículo 14. É a exposição bíblica dos versículos 24 a 28. Apolo conhecia bem as escrituras do Antigo Testamento e podia ensiná-las com eloquência e poder. Ele, com grande fervor, falava e apresentava a mensagem com exatidão. Apolo foi corajoso o suficiente para entrar na sinagoga e pregar para os judeus. O único problema foi que esse entusiasta estava proclamando o evangelho incompleto. Sua mensagem foi tão longe quanto a de João Batista, mas depois parou. Ele nada sabia sobre o Calvário, a ressurreição de Cristo ou a vinda do Espírito Santo no Pentecoste. Ele tinha zelo, mas lhe faltava conhecimento espiritual. Referência a Romanos 10, versículos 1 a 4. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 18, trago a exposição bíblica dos versículos 26 e 27. Áquila e Priscila não instruíram Apolo em público, porque isso só teria confundido os judeus. Eles o levaram para casa, para uma ceia sabática e falaram-lhe sobre Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. Eles o levaram a um conhecimento mais profundo sobre o Evangelho do Senhor e no sábado seguinte, Apolo voltou à sinagoga e contou aos judeus o resto da história. Na verdade, o ministério dele foi tão eficaz que os cristãos em Éfeso recomendaram muito Apolo às igrejas da Acaia. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.